E aí pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos! Eu aqui Silvano Silva, trazendo para você notícia, trazendo para você informação. E hoje, dia 7/11 de 2019, eu quero repercutir com vocês um assunto muito importante. Pois a Polícia Federal, através da Operação Lava Jato, sai às ruas para investigar uma denúncia feita por Antônio Palocci, que o ex-presidente do STJ teria recebido propina para acabar com a Operação Castelo de Areia. E o negócio é muito sério, há essa operação da Polícia Federal, e eu quero repercutir isso com você agora, porque isso traz um impacto direto sobre Dilma Rousseff, sobre o PT, sobre o STF, e dá para vocês entender um pouco mais de como os poderosos tentam jogar para debaixo do tapete, através de propina, através do poder que eles têm, todas as acusações e os erros que cometeram no passado. Vem comigo porque o negócio é forte, hein? Vem! Ok, olha eu aqui de volta com vocês, então vamos entrar dentro desse negócio aí. Como vocês sabem, hoje, dia 7 de novembro, nós estamos focados aí na questão que vai ter o julgamento, que já deve ter iniciado, vai iniciar daqui a pouquinho, do STF sobre as questões sobre a prisão em segunda instância. O STF querendo derrubar a prisão em segunda instância. Ontem à noite eu disse para vocês que provavelmente esse julgamento não termina hoje. Mas assista, por favor, meus 2 últimos vídeos e uma live que eu fiz sobre esse assunto, que eu comento as probabilidades sobre o que deve acontecer hoje no STF, e prometo que à noite na nossa live ao vivo, né, eu estarei com toda certeza repercutindo esse assunto com você. Mas o assunto aqui agora é sobre esta denúncia forte que a Operação Lava Jato bota os carros na rua e sai fazendo aí uma série de investigação. Vamos aqui, olha, uma operação deflagrada nesta manhã, nesta quinta-feira, pela Lava Jato de São Paulo, investiga suspeita de pagamento de propinas a agentes públicos com o objetivo de suspender e anular a Operação Castelo de Areia, que investigava a construtora Camargo Correia. Lembra que da investigação das delações que saíram da Camargo Correia, a casa de muita gente ia cair, né? Por isso o termo aí era Castelo de Areia. Era muito poderoso, mas era de areia, ia tombar essa situação toda. Mas por que não prosseguiu? Essa é a questão. Considerada uma prévia da Lava Jato, a Castelo de Areia foi suspenso em 2010 pelo então presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, César Asfor Rocha. A operação apurava crimes de fraude à licitação, corrupção, lavagem de dinheiro, dentre outros, praticado por representantes da Camargo Correia e agentes políticos para obtenção de contratos públicos. Como vocês sabem, existem as empreiteiras, Camargo Correia e outras, que são os tal dos corruptores. Que são os corruptores? Eles são os corruptores porque eles têm o poder financeiro na mão. Existem os políticos, que são os corruptos, né? Que agem do Estado, recebendo também, fazendo acordos, agindo por essas empresas e sendo beneficiado. E aí uma série de coisas não deu para entender. Por que o Castelo de Areia foi suspensa? O que aconteceu que foi impedido as investigações? Agora começa a chegar à tona as verdades. Meu amigo, que bom que a verdade chegou à tona. A operação deflagrada nesta quinta-feira pela Polícia Federal e Ministério Público Federal, intitulada Apios, cumpriu 4 mandatos de busca e apreensão em São Paulo e Fortaleza, expedido pela 6ª Vara Criminal da capital paulista. Segundo a Polícia Federal, o inquérito se baseou na delação premiada do ex-ministro petista Antônio Palocci. A mídia não deu muita atenção e não tem dado muita atenção à delação feita por Antônio Palocci, que foi uma delação forte, grande, com muito conteúdo, capaz de botar o PT no chão. Não deu muita atenção. Porém, a federal está agindo porque existem dados, comprovações, verdades em cima disso daí. Segundo a PF, né, o inquérito se baseou na delação do coisa. Olha aí, vamos continuar aqui. São investigados suspeitos de corrupção passiva, ativa, além de lavagem de dinheiro e ocultação de ativos. Os autos estão em segredo de justiça. O apartamento do ex-presidente do STJ, César Asfor Rocha, em Fortaleza, é alvo de busca e apreensão da Lava Jato de São Paulo. Antônio Palocci o acusou de ter recebido 5 milhões de reais do esquema da Camargo Correia, que conseguiu anular a Castelo de Areia. Então,
A Polícia Federal anunciou lá o título, né, Castelo de Areia. Mas eles conseguiram, demonstrando que o castelo deles é forte, impedir a operação da Polícia Federal. Mas agora chega aí e há esse prosseguimento dessas investigações. Então, 5 milhões foi para a conta de César Asfor Rocha. É o que disse Antônio Palocci. Palocci disse que o acerto com Asfor Rocha foi comandado pelo advogado Márcio Tomás Basto. Lembra que houve uma época que o PT chamou Márcio Tomás Basto para fazer todas as articulações pelo PT? Todos nós sabemos, o Marcos Tomás Basto, ele veio a óbito, né, ele faleceu em 2014. Marcos Tomás Basto, que era ministro, né, do STJ. E o Márcio Tomás Basto, parece que ele fez uma promessa também para o Asfor Rocha aí, para o César Asfor Rocha, de que ele poderia ser indicado para ser ministro do STF. E isso o encantou e o levou a tomar essa decisão de acabar com essa operação Castelo de Areia. Então você percebe aí, sempre estão usando essa promessa, você vai ser ministro do STF. E todo mundo quer ser ministro do STF, né? Esse negócio, gente, essa forma de político indicar ministro pro STF, isso tem que acabar. Olha o que está acontecendo no Brasil. Olha os ministros que nós temos aí, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Lewandowski, pelo amor de Deus. Esse negócio de indicação de político, isso tem que acabar. Continuando aqui, o repasse para Asfor Rocha foi depositado numa conta no exterior. Segundo Palocci, a Castelo de Areia foi interrompida por uma medida liminar concedida por Asfor Rocha, então presidente do STJ, em janeiro de 2010. Então aí, tá aí, né? Ele concedeu a liminar, né? Recebeu 5 milhões e ainda recebeu a promessa de ser indicado para ser ministro do STF. Olha, faca e o queijo na mão. Então você vê o que acontece no nosso Brasil. Então tudo isso que você está vendo aí hoje dentro do STF acontecendo, essa pouca vergonha, né? 2009, acabaram com a prisão em segunda instância. 2016, restituíram prisão em segunda instância. 2019, já está tudo certo para acabar novamente com a prisão em segunda instância. Ou seja, um país que não tem segurança jurídica porque os nossos ministros estão na mão de políticos. Eles mandam e os políticos obedecem. Olha aí, a alegação dos advogados da Camargo Correia, acolhida pela época ministro, foi de que as interceptações telefônicas da operação principal, base das investigações, tiveram origem apenas em uma denúncia anônima, o que seria ilegal. Naquele ano, o levantamento do STJ feito pelo pedido da Folha revelou que era inédita a decisão de Asfor Rocha, né? Inédita. A apuração mostrou também que antes e depois da concessão da liminar, ele decidiu pela validade de investigações iniciadas com denúncia anônima. Ou seja, ele tomou uma decisão que contrariava todas as suas decisões anteriores. Ou seja, ele jogou contra a sua própria história. Mas havia um preço bem alto, 5 milhões, e ainda uma promessa de ser ministro do STF. Foi caro, hein? Em março de 2011, o julgamento final sobre a legalidade da operação começou a ser feito pela sexta turma do STJ, da qual Asfor Rocha não fazia mais parte. Na ocasião, a ministra relatora do caso, Maria Tereza de Assis Moura, votou pela anulação da operação e o ministro Og Fernandes pela regularidade das investigações da Polícia Federal. Porém, após o empate, o julgador Celso Limonge pediu vista e a apreciação da causa foi interrompida. Então a gente não sabe se a falcatrua continuou, mas há indícios aí de que continuou. Porque se lá no início houve uma propina e houve uma promessa para interromper essa operação, e aí a corte, em colegiado, continua mantendo essa decisão, então estranho, coisas continuaram acontecendo. Ó, César Asfor foi delatado por Antônio Palocci, o ex-ministro disse a Lava Jato, que a Camargo Correia doou 50 milhões para a campanha de Dilma Rousseff e pagou 5 milhões ao ex-presidente do STJ para enterrar a Operação Castelo de Areia. Então, Camargo Correia, 50 milhões para Dilma, 5 milhões para o César Asfor. Então foi caro, saiu carinho e a promessa de ser ministro do STF. Então você percebe aí, vindo à tona todas as verdades que aconteceram, vindo à tona uma série de fatos que com toda certeza nos envergonha no Brasil por esses acontecimentos. Agora eu quero passar para vocês uma coisa aqui que está me irritando. Isso está na minha cabeça, eu vou passar para vocês isso aqui. Eu quero entender, que ainda não consegui entender. Por que o ministro Fux deu uma decisão contra Deltan Dallagnol e contra a Operação Lava Jato? E eu quero entender mais ainda por que o André Mendonça, né, o advogado-geral da União, por que ele entrou com um pedido para derrubar as ações do juiz de Curitiba, que deu uma liminar protegendo o Deltan Dallagnol, porque Deltan já foi absorvido pela CNMP. Aí agora, o Renan Calheiros e outros querem que ele seja julgado novamente, porque eles mudaram todos os quadros dentro do CNMP, e aí o André Mendonça entra com pedido e o Luiz Fux
concedeu o que pediu o advogado-geral da União. Eu quero entender o que estão fazendo, por que querem tanto a cabeça de Deltan Dallagnol e até mesmo uma pessoa que se diz do governo, porque o André Mendonça está onde está, porque foi indicado pelo governo, né? Ele é ministro do governo. A hora que o presidente Bolsonaro quiser, tira-o. E ele serve ao governo. Então como é que o governo pede para derrubar uma ação que protegia Deltan? Eu quero entender isso. Que eu tô em parafuso, gente, olha, me desculpa, eu tô em parafuso, eu quero que vocês perguntem ao André Mendonça, eu quero que vocês perguntem ao presidente Bolsonaro por que essa ação contra Deltan Dallagnol e contra a Operação Lava Jato. Olha aqui a informação, ó. O vice-presidente do Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, suspendeu nesta quarta-feira, ontem, dia 6, liminar que impediu o julgamento do procurador da República Deltan Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público, órgão responsável por fiscalizar a conduta dos membros, né? A órgão para fiscalizar a conduta dos membros do MP. A ação contra o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato é relativa à entrevista que o Deltan deu à CBN, no qual ele criticou o STF. Meu amigo, Deltan criticou o STF e disse que o STF tinha muita leniência com a corrupção. E olha, ele deveria receber um prêmio pelo que ele fez. Prêmio. E ele foi julgado pelo CNMP e foi absolvido. Mas o Renan Calheiros e a petezada, que querem porque querem caçar o Deltan, entraram com um novo pedido de um novo julgamento. E aí o juiz entrou com uma liminar em Curitiba dizendo, como assim? Já foi julgamento? Olha só, o processo contra Deltan estava suspenso desde outubro por decisão liminar da primeira vara federal de Curitiba, que atendeu o pedido do procurador sob a alegação de estar sendo julgado 2 vezes pelo mesmo caso. Deltan afirma que já havia sido absolvido, né, por essa questão. Em reclamação que apresenta ao Supremo Tribunal, a União alega que a Vara Federal de Curitiba não tinha capacidade de avaliar o processo, visto que a competência pertencia ao STF e que a suspensão do julgamento de Deltan impõe grave risco de subversão da relação hierárquica. Isso quem pediu foi o advogado-geral da União, o André Mendonça, esse petista infiltrado no governo Bolsonaro e que dizem aí que o Bolsonaro vai o indicar para ser o próximo ministro do STF. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, esse cara como ministro do STF, um cara que escreveu um livro em homenagem ao Dias Toffoli, um cara que escreveu uma poesia em homenagem a Luiz Inácio Lula da Silva, pelo amor de Deus, né? Olha aqui, ó, isso aqui é o advogado da União, tá? O André Mendonça, ó. Urge constar que o juízo reclamado da medida em que adentrou no mérito do ato administrativo daquele órgão de controle proferiu decisão que impõe grave risco de subversão da relação hierárquica constitucionalmente estabelecida no que diz respeito à autoridade técnica ortogada ao CNMP. Um juridiquês vazio para dar base a apenas uma coisa, ataque ao Deltan. Ataque ao Deltan. Fux atendeu o pedido e suspendeu a liminar, exigindo o prosseguimento do processo administrativo e disciplinar contra Deltan, até o julgamento final da presente reclamação. O ministro também solicitou a manifestação da Procuradoria-Geral da República do PGR sobre o caso, que eu não tenho dúvida que o Aras vai apoiar o pedido do André Mendonça, porque o Aras anda juntinho com o Toffoli, né? Leniência. Deltan foi alvo de processo administrativo após conceder entrevista na qual afirmou que o Supremo Tribunal Federal passava mensagem de leniência ao combate à corrupção em algumas decisões. Olha, o Deltan errou. Deltan errou. O Deltan disse que o STF passava mensagem de leniência ao combate à corrupção em algumas decisões. Ele errou. Ele tinha que dizer que o STF passa uma mensagem de leniência à corrupção em todas as decisões. O STF é uma vergonha do Brasil. Esse é o erro do Deltan. Ele disse em algumas, ele tinha que ter dito em todas. Meu amigo, o Deltan tinha que receber prêmio e não ser perseguido. E olha, me estranha um agente do governo do presidente Bolsonaro, o advogado-geral da União, entrar com pedido no STF contra Deltan, contra a Operação Lava Jato, para ele ser julgado. Pelo amor de Deus. Isso aí tá estranho. Presidente, capitão Jair Bolsonaro, nós confiamos no senhor. Combate à corrupção, por favor, presidente. Mostre o que é que está acontecendo. O André Mendonça está agindo sozinho ou é a ordem do governo? Porque ele serve ao governo. Ele é advogado do governo. Eu tô querendo entender. Eu tô em parafusos aqui, gente. Eu tô em parafuso, pelo amor de Deus. Né? Olha, à época, o coordenador da Lava Jato criticou a decisão da segunda turma do STF em transferir para a Justiça de Brasília os depoimentos da delação premiada da Odebrecht, relativo ao ex-presidente Luiz Inácio da Silva e ao ex-ministro Guido Mantega. Né? Ele disse, isso disse Deltan na época, abre aspas, o Supremo não está olhando para essa figura que está diante de nós. O Supremo está olhando para a figura que estava diante deles um ano atrás. Não afeta a nossa competência.
vai continuar aqui. Agora, o que é triste ver é o fato de que o Supremo, mesmo já conhecendo o sistema, e lembrar que a decisão foi 3-1, os três mesmos de sempre do Supremo Tribunal Federal, que tiram tudo de Curitiba e mandam tudo para a Justiça Eleitoral e que dão sempre H6, habeas corpus, que estão sempre se tornando uma panelinha assim, que mandam uma mensagem muito forte de leniência a favor da corrupção. Disse Deltan, ó, Deltan, parabéns pra você, Deltan. Parabéns pra você, Deltan. E eu vou dizer pra você uma coisa, Fux, você é um canalha, Fux. Canalha. André Mendonça, advogado-geral da União, você é uma vergonha. Uma vergonha. No meu entender, o advogado-geral da União é um petista infiltrado no governo Bolsonaro. O Bolsonaro não deve indicar esse advogado da União para ser ministro do STF, não. Não aceito isso. Não deve indicar o advogado-geral da União para ministro do STF, é advogado de ele é terrivelmente evangélico. Meu amigo, ele é um terrivelmente petista, é isso que esse cara é. Vergonha, vergonhoso. Um ente do governo Bolsonaro entrar com uma ação no STF para caçar Deltan Dallagnol, o líder maior da Operação Lava Jato. Pelo amor de Deus. Eu quero pedir ao presidente Bolsonaro, por favor, presidente, o que está acontecendo? O que está acontecendo, pelo amor de Deus? Já perseguiram o Deltan e foi absorvido, mudaram todo o CNMP e agora perseguem de novo. E o seu subordinado, líder aí da Advocacia Geral da União, entra com uma ação contra Deltan. Eu quero entender o que está acontecendo. Pelo amor de Deus. Gente, muito obrigado, carinho da audiência de todos vocês. Eu deixo aí a situação para você do Castelo de Areia, que veio à tona. Eu deixo aí para você essa situação do André Mendonça, né? Do advogado-geral da União, advogado-geral da União, que é o André Mendonça, né, que está advogando, que está nesse momento como advogado-geral da União e que, segundo consta, vai ser o próximo indicado a ser ministro do STF. Eu não concordo, sinceramente não concordo. Pegar e botar mais um petista dentro do STF, já tá cheio de petista dentro do STF, e botar mais um, André Mendonça, pelo amor de Deus. Gente, muito obrigado, carinho da sua audiência. Ficarei aqui acompanhando tudo que está acontecendo no STF. Qualquer nova informação estarei entrando e trazendo para você. Desculpa aí se a transmissão ficou grande, se o nosso vídeo hoje ficou grande, mas foi necessário. Muito obrigado, carinho da sua audiência. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, tá? Tamo juntos pelo Brasil e contra a prisão, ou melhor, e a favor da manutenção, da prisão em segunda instância. Um abraço a todos. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar para todo mundo, se inscrever no canal que ainda não é inscrito. Tamo juntos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o nosso Brasil.